Bem, amigos, vamos então começar dando continuidade à mensagem de ontem que proclamei a vocês. Ontem falei a vocês sobre estabelecer e fortalecer a fé. Quando a sua fé se parece fraca, o que você tem que fazer para fortalecer a fé? Todos os anos, no meio do ano, ou mais ou menos a cada 3 meses, eu faço um loop de mensagens sobre essa, de fortalecimento para que o irmão permaneça firme, para que você permaneça firme aqui no Goal Six, para que você permaneça firme na fé e para que você avalie como está a sua vida a cada 3 meses daquilo que você havia proposto no início do ano. No início do ano, eu faço mensagens a vocês para que vocês avaliem o que vocês vão fazer no ano seguinte. Se voltar para Deus, se conectar com Ele. Alguns fazem planos de emagrecer, outros fazem planos ali de melhorar determinadas áreas de sua vida. E depois de 3 meses, eu faço um lembrete a você. E agora, no meio do ano, também estou fazendo outro lembrete a você quanto àquilo que você propôs no início do ano e como você está hoje. Essa é uma espécie de autoavaliação, né? E o Goal Six, ele se propõe a ajudar você nesse caminho de quando você estiver com a fé fraca, quando você estiver com dificuldade, o que fazer para fortalecer e voltar aquilo que o Senhor quer para ti. Sabendo disso, ontem falei e usei o texto base de Marcos capítulo 9, versículo 24, que diz o seguinte: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé, disse aquele homem quando seu filho foi curado. Também falei a vocês sobre buscar a fé onde? Na palavra de Deus. Se te falta fé, então volte-se para a palavra do Senhor. Se você propôs fazer a leitura do ano bíblico no início do ano e você ainda não concluiu, você está no processo, então, se a fé está te faltando, se você está muito atribulado, se você pensa que Deus o abandonou, eu julgo que você precisa buscar fé na palavra de Deus, porque lá é a fonte de vida do crente. Na palavra de Deus é a fonte de força do crente. Então, mais do que aprender aqui no Go Six, voltar-se para a palavra de Deus vai te ajudar a ter um fortalecimento, uma ajuda. Também falei a vocês de que no processo de se voltar para a palavra de Deus é necessário que você se arrependa dos seus pecados, porque não tem como expulsar o mal da sua vida, não tem como expulsar o mal de casa, não tem como expulsar o mal da igreja se você vive uma vida de pecados. O pecado é o que faz separação entre Deus e nós. Esse pecado, ele destrói a força vital do ser humano. Ele tira a energia total do ser humano. Por isso a importância de você arrepender de seus pecados e dizer: Senhor, basta, não quero mais uma vida assim. Senhor, basta, não quero mais viver desse jeito. Senhor, basta, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma transformação, eu preciso de poder do alto para enfrentar esse mal que está em mim. Então, arrepender dos pecados é o segundo passo para que você possa ter uma ideia clara para onde ir. Também falei a vocês de que é necessário resistir às dúvidas. Lembre-se que as dúvidas, elas são implantadas pelo inimigo na sua cabeça como uma seta. E ele dá uma flechada em você e ele implanta em você algumas dúvidas. E essas dúvidas vão travá-lo. Você precisa vencer e resistir às dúvidas. E por isso utilizei alguns textos aqui sobre isso. Dentre eles, combati o bom combate da fé. Ele resistiu ali até o final, combatendo o bom combate, resistindo às dúvidas se era de fato Deus que estava com ele. Porque lembre-se que Paulo sofreu muito. Paulo foi náufrago, ele passou ali pela tribulação do barco, e vocês sabem da história bíblica, né? O barco ali, por conta da tempestade, o barco veio a ser destruído, e aí ele falou que ele era um crente. Depois você vê, ele vai ele vai ali para a ilha, é picado, você vê ali, ele vai até Roma, e Roma ele passa muitos apuros em Roma. Então, obviamente, sobre Paulo haviam muitas dúvidas, não só da parte dele, pensando sobre si e seu ministério, porque ele larga sua esposa. Lembre-se que Paulo, irmãos, ele era do Sinédrio, né?
Se Paulo era do Sinédrio, ele era casado, certamente deveria ter filhos. E agora Paulo, antes um perseguidor dos crentes, agora ele é um louco, ele é um fora da lei, ele é um perseguido. Então ele sai de lá e vai pregar o evangelho em vários lugares longe de Jerusalém. E agora Paulo sofre o que sofre. E vem na cabeça dele: puxa, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu sou de Deus, se eu estou fazendo as coisas do Senhor, por que está me sobrevindo esse mal? Será que talvez você não tenha algumas dúvidas também? Se você é um irmão que apoia a igreja, que está sempre aqui, por que esse tipo de coisa está passando na sua casa, na sua família, com os seus? Porque Deus não impediu alguns males? Porque não houve uma blindagem? Essas dúvidas, elas podem bater à sua porta. Então, ontem falei a vocês sobre resistir a essas dúvidas e Paulo fala claramente: eu combati o bom combate. Ele resistiu, combatendo o bom combate ali, resistindo até o final. Se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. É um fato de que a fraqueza humana faz com que o coração nos acuse e vem então essas dúvidas sobre nossa vida. Por isso, mais do que confiar em nós, o autor bíblico de João, 1 João, né, declara que se o coração nos acusar, temos confiança em Deus, mais do que confiar nele mesmo, porque se o coração dele vier a acusá-lo, ele vai ter confiança em quem? Em Deus. É um fato de que você também precisa confiar no Senhor, mais do que confiar em si, porque estabelecer suas forças em si vai te levar à bancarrota. Eu também falei a vocês ontem de que se não duvidares no teu coração, ou seja, se você tiver fé ao ponto de não duvidar no coração de que Deus está contigo, de que Deus poderá fazer o milagre, que Deus vai te dar a vitória, então você receberá essa vitória. Por quê? Porque não existe outra forma de agradar a Deus ou de alcançá-lo se não for pelo caminho da fé. O justo será salvo pela fé. E sem fé é impossível você agradar a Deus. Se você tem uma vida e você quer que Deus seja a sua força, lembre-se que o texto bíblico diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você quer que Deus fique alegre com você e você fique forte, então precisa de atos de fé. E nesse processo de ato de fé não pode ter dúvida. E se tiver a dúvida, é uma forma do inimigo enfraquecer sua fé. Por isso, a dúvida não vem de Deus, mas a fé, sim, ela vem do Senhor. Bem, tendo então recapitulado aquilo que falei ontem a vocês, hoje eu vou adentrar na segunda parte do meu sermão e vou falar a vocês sobre um outro aspecto de que, para que você fortaleça a sua fé, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você agora no meio do ano pare um momento e faça uma autoavaliação de como está a sua vida, para que você mantenha-se firme aqui no GoSix, para que você não abandone os caminhos do Senhor, então é necessário que você identifique o mal. Quem não consegue identificar o mal acaba sendo apanhado de surpresa. Será que você está conseguindo identificar da onde vêm as dificuldades da sua vida? Será que você está conseguindo identificar por onde é que o inimigo está entrando na sua casa, na sua vida, na sua história? Será que você sabe avaliar aonde as coisas estão abertas para que você caia? Quais são as partes de sua vida que não estão sólidas, que estão levando você a tropeçar, a sua família a tropeçar e você passar por dificuldades? Bem, é necessário que você identifique o mal. Quem quer ter fé, quem quer ter vitória, quem quer ter fortalecimento, tem que identificar o mal. E aí, então, você precisa ter um olhar além dos seus olhos humanos. Por isso, eu julgo que fortalecer a fé vai te garantir vitória. Por quê? Porque é necessário que você veja, mas não veja somente com os olhos humanos, mas que você veja além dos olhos humanos, com outros sentidos. Saiba que Deus, ele vê, como diz o salmista, né? Não há escuridão para Deus. A névoa, ela não prende o Senhor. Deus consegue ver através da escuridão. Deus consegue ver através da alva. O que ele está querendo dizer com isso? De que Deus vê além daquilo que é permitido para o campo humano. Então você precisa ter esse olhar que os anjos têm. Você precisa ter esse olhar que Deus tem. Então eu proponho que você veja como Deus vê. Eu proponho que você
Pare de ficar vendo sua vida só com um olhar humano e comece a ver a vida também com um olhar espiritual, para que você tenha um longo alcance. Cuide, querido irmão, de identificar o mal. Entenda que a fonte da oposição está na pessoa de Satanás, querido irmão. E é preciso, é necessário que você resista com firmeza. Então, se Satanás, ele é a pessoa da resistência, ele é a pessoa da oposição aos seres humanos, não só se opõe aos seres humanos, mas também se opõe ao reino de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. De João, capítulo 10, versículo 10. É um fato de que Deus quer que você avalie que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O inimigo vem para isso. Não pense que ele vem para te fazer um aconchego. Talvez você perceba, ontem, foi ontem, morreu o Maestral, um ex-satanista aí. E ele era conhecido nos podcasts, era conhecido nesses ambientes aí de entrevista e tudo. E ele estava se voltando para Deus, voltando para as coisas do Senhor, já há algum tempo, havia abandonado sua vida pregressa. Mas ele sempre, em cada entrevista que ele dava, ele dizia: Olha, eu estou sofrendo ataques do inimigo. Ele sempre falava nessas entrevistas: eu estou sofrendo problemas com o inimigo, ele está me atacando. E determinada vez, ele falou que o inimigo queria matá-lo, porque ele era um ex-satanista, fazia parte uma religião lá, de um complexo religioso. E aí, então, ele chamou os irmãos da igreja para estarem na casa dele. Ele falou: Olha, se os irmãos estiverem aqui, ele não vai me matar. Sabe, o que esse. Eu não lembro agora, não sei se eu estou falando o nome do cara certo, Maestral. Mas ao que esse cara falou, quando eu leio aquele livro do George Morneau, Viagem ao Sobrenatural, lá no meio do livro do George Morneau, Viagem ao Sobrenatural, eu li quando era jovem. Esse autor também declara que, pelo fato dele ali, os dois irmãos estarem dando os estudos bíblicos para ele, quando esses irmãos saíam, ele começava a ver as coisas levitando em sua casa, ele começava a ter ali dentro da sua própria casa a força do inimigo sobre ele, tentando matá-lo. E ele fala isso no seu livro, né? O que acontecia dentro das reuniões, que não poderia ser dita, e ele declara em seu livro, o que acontecia dentro de sua casa, quais eram as conversas que existiam ali. É um fato, irmãos, de que, assim como existe Deus, existe também o inimigo. Por isso a importância de você identificar por onde o inimigo está entrando. Você tem que saber o caminho que está levando você à destruição. Será que boa parte da sua irritabilidade ou dos problemas que você tem não estão entrando porque você não está cuidando bem da saúde? Sua irritabilidade, seus problemas de emocionais não estão sendo incentivados porque o inimigo está entrando pelo alimento? Porque você não está cuidando da reforma de saúde? Será que o problema que você está enfrentando não são problemas emocionais do passado que estão fazendo com que você tenha essas dificuldades ou veja o mundo desse jeito? Bem, você precisa identificar o mal e saber por onde é que ele está se utilizando da brecha para entrar. Você tem que identificar, será que você enfrenta alguns problemas porque você está deixando o inimigo entrar, porque você não está tendo blindagem, corpo fechado sobre sua vida, como dizem outras religiões, né? A blindagem do crente? Sabendo disso, é necessário que você identifique o mal. E por isso, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Você deve combater o diabo com a fé e não com as outras atitudes. Nesse processo de combater o inimigo, tem que ser combatido com a fé, pois, protegido por Deus, o diabo nada pode fazer na vida do crente quando ele está blindado pelo Senhor, quando ele está protegido por Deus.
Você tem que entender que Deus também protege os seus filhos. Então chame essa proteção para sua casa. Cerque os seus problemas com o escudo da fé, como diz Efésios capítulo 6, versículo 16. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Efésios capítulo 6, versículo 16. Eu vou ler do 10 em diante. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, blindagem. É o que Paulo está dizendo aqui. Revestivos-se, revista-se, blinde de toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que contra as ciladas do diabo? Porque tem outro texto bíblico que diz o quê? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então ele vai fazer cilada para que você caia. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ó, nossa luta não é contra o quê? Pessoas. Pessoas são feitas de quê? Carne e sangue. Você vai pensar que o problema é o fulaninho de tal, que é xarope, o problema é o irmão, o problema é fulano, é beltrano, é seu patrão, é seu marido, sua esposa. O problema não são pessoas. Pessoas são feitas de carne e sangue. E o texto bíblico está dizendo, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne nem contra o sangue e sim contra os principados e potestades. Ou seja, nossa luta não é contra a pessoa, que você está pensando que é o seu parente lá, não sei quem, que é chato, que é não sei o quê. Nossa luta não é contra eles, mas sim contra os principados e potestades. Aqui está aí a hierarquia diabólica, né? Nossa luta é contra os demônios, né? Os principados e potestades, ou seja, a hierarquia contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quem é que está dominando esse mundo tenebroso? É o inimigo, não é Deus. O novo reino de Deus virá, mas ainda estamos vivendo abaixo das leis do pecado. Ou seja, todo mundo que você viu ou que você vai ver vai morrer. Só não vão morrer aqueles que, por conta da volta de Cristo, permanecerem vivos aqui na tribulação da terra. Mas todos estão abaixo dessas leis do pecado, ou seja, dos dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal. As forças espirituais do mal é o inimigo, nas regiões celestes, ou seja, nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, mas sim contra o inimigo das almas, os demônios, os principados e potestades que estão dominando esse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão querendo habitar onde? Nas regiões celestes. Onde é a região celestial? Tua casa, tua vida, teu coração é um coração de Deus. Tua família é uma família de Deus, a igreja é um local de Deus, porque ninguém faz uma guerra para ganhar uma coisa que já é sua. Você faz uma guerra para ganhar as coisas dos outros. Se já é sua, para que você vai fazer guerra? Então o inimigo está fazendo uma guerra contra você para querer ganhar você, porque você não pertence ao inimigo. É por isso que você tem que entender esse identificar o mal, saber da onde vem o negócio. O autor bíblico continua contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia do mal. E, depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingivos com a verdade, revestivos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ou seja, vocês têm que se preparar no evangelho, vocês têm que permanecer firme nas questões do Gol Six, vocês têm que permanecer firme nessa doutrina de Deus, calçando o pé com a preparação do evangelho, da paz, e você precisa ter o escudo da fé, para que você se proteja, com o qual vocês podem apagar essas flechas que eu falei na mensagem anterior, das dúvidas que o inimigo manda para você, esses chamados aqui dados inflamados, para poderem apagar todos os dardos inflamados do maligno, que ele vai mandar para você. Se você ainda não recebeu, saiba que você vai receber. Tomem também o capacete da salvação. Vocês têm que colocar um elmo em cima da sua cabeça. O elmo da sua cabeça é a salvação de Deus. Isso tem que estar claro para que o inimigo não entre na sua cabeça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a espada do Espírito Santo é o quê? A palavra de Deus. Você tem que ter a palavra de Deus com você. Mais do que tê-la fisicamente na mão, você precisa ter ela dentro do seu coração, dentro da sua mente.
Você precisa guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembra o que o salmista diz? Ou seja, eu peguei essa espada, por quê? Porque o crente não é só alguém que se defende, o crente também é alguém que ataca, porque a espada não é para defesa, a espada é para ataque. Então você tem que ter a palavra de Deus para também rebater o inimigo. Lembra que Cristo, lá na tentação, ele rebateu o inimigo com a espada, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Não sei o que, não sei o que. Ele sempre estava falando com o quê? Rebatendo o inimigo com a palavra de Deus. Se você não sabe da palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, se você não tem ela internamente, quando te vierem algumas setas inflamadas do inimigo, você vai sucumbir. Por quê? Porque a palavra vai rebater. É sabendo disso, de que com toda. Aí o autor bíblico continua, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, o crente, ele recebe a palavra lá do Espírito, ele ora em todo o tempo, no espírito, e para isso ele vai fazer o quê? Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigia, irmão, cuidado com o diabo para não cair na tentação, diz a canção. É um fato de que você precisa vigiar. E como é que eu faço para vigiar? Eu tenho que estar com o espírito conectado com o Senhor. Eu tenho que estar claramente sabendo por onde vem o inimigo e o que devo fazer quando ele chegar. Por isso, o autor bíblico declara: olha, fique blindado, meu irmão, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Você tem que entender, tem que identificar por onde vem o mal. E aí o autor continua dizendo: ah, lá, 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 e também por todos os santos e também por mim. Ele fala: olha, ora por mim também, não esqueça de mim não. Ora pelo pastor Anderson também, não esqueça de mim não. Bota meu nome lá. Não faz aquela oração que a irmã faz, não. Ai, abençoe todos os pastores na terra. Não, bota meu nome, fala meu nome lá, que era o que Paulo falava aqui. Ore por mim também. Para que me seja dada, num abrir de minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Então, orem por mim para que faça-se conhecido o ministério do Evangelho, para que eu tenha habilidade, para que eu seja saiba falar, para que eu saiba ali levar o Evangelho a outras pessoas que necessitam, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ou seja, para que eu fale claramente aquilo que o Senhor quer que eu fale, para que eu não me prenda ali em meus próprios pensamentos e não faça aquilo que o Senhor quer. Então, é necessário que você identifique o mal se você quer se desenvolver e ser alguém melhor. Compreendendo isso, identificar o mal, o autor bíblico declara que tudo o que é negativo nesse mundo é porque Satanás é um desses negativos. Ele se coloca como uma espécie de Deus negativo. Ele não é Deus, vocês sabem disso, mas ele se coloca e ele quer essa adoração para si. Tanto é que ele pediu ali para Jesus: se tu prontamente me adorares, então eu saio da jogada. Aí Jesus rebate: só adorarás ao Senhor teu Deus, e assim por diante. Ele rebate ali com a palavra do Senhor. Então Satanás requer adoração. Os filmes que ele produz, as músicas que as pessoas cantam, as coisas que as pessoas estão fazendo, tudo isso está com base em fazer o quê? Adorar ao inimigo. É um fato de que você precisa entender e identificar o mal, senão você vai apanhar. Vocês sabem que teve um momento que estava Cristo ali apanhando, né, na frente dos soldados, e cada um batia, esbofeteava Jesus, e aí perguntavam: quem foi que bateu em você? E ele não sabia, porque Jesus, né, um ser humano que ali estava apanhando, não sabia de onde vinha a pancada. Será que este não é o caso também que o inimigo está tentando vilipendiar muitos cristãos e eles nem sabem de onde vem a pancada, da onde vem o problema? Você precisa identificar o mal. E por isso falei a vocês de que Satanás se coloca como um Deus negativo. E Satanás ele se coloca como o Deus desse mundo. Ele quer isso, mesmo que não seja uma divindade, mesmo que não seja Deus, mas ele se coloca nessa posição e quer a adoração de todo mundo. Tudo o que é negativo nesse mundo é porque Satanás se coloca como um Deus negativo. Se eu for e tiver, querido irmão, ali a vida positiva, se eu for positivo e tiver fé, e eu proponho isso para vocês como solução, o diabo e o mundo, eles vão tentar resistir a você.
É preciso que você resista a toda dúvida, não aceitando nada contraditório à palavra de Deus. Você precisa resistir, mas quando falar da palavra de Deus, algo contraditório, você resista a ela. Por quê, irmãos? Porque o mundo de hoje estão cheio de filosofias, cheio de pregadores aí que estão pregando um outro evangelho, que não é o evangelho bíblico verdadeiro. E você precisa resistir a isso. Porque alguns acabam pregando um evangelho mais ali sobre finanças, sobre dinheiro, sobre não sei o quê, mas não o evangelho verdadeiro. E você precisa resistir isso. Por quê? Porque você tem que identificar o mal. Perceba que o inimigo, imaginemos que ele tem uma espécie de fábrica de pecados. O pecado que cai para você não é o mesmo que vai cair para mim. Ele sabe e ele personaliza ali o seu produto. Ele sabe qual é a dificuldade que você enfrenta, ele sabe quais são as suas lutas, ele conhece sua história pregressa. Então ele faz um pecado que seja gostoso para você, mas que às vezes não é gostoso para o outro. Então ele personaliza. Se você não entender isso, se você não entender os seus problemas, por isso a profetisa escreveu 2 livros, né? Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2, para que você entenda isso, para que você renove sua mente, para que você consiga entender da onde vem a pancada. Se você não entender isso, eu julgo que você vai passar a vida inteira, 40, 50, 60 anos, você está passando a vida toda sofrendo porque você não sabe aonde você está errando. Ainda é velho com a idade mais velha, mas ainda está com problemas de idades mais novas. Bem, se eu for positivo e tiver fé, eu venço o diabo. Mais do que isso, tendo medo ali, que você não tenha medo do inimigo. Veja que vencer o inimigo e vencer o mundo, resistir a toda dúvida, não aceitando nada contrário à palavra de Deus, diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E não tendo medo do inimigo. Quem está com arma, você tem que fazer o quê? Você não corre, você vai para cima para poder dissuadir. O inimigo, você não corre dele, você vai para cima. Você não corre do inimigo. Você resiste a ele. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lembra disso? Nós temos mais força, mais blindagem do que ele. O inimigo, diz a profetisa, que ele já está com mais de 6.000 anos de pecado. E ele já está acabado. A força que ele tinha quando estava diante do Senhor, lá com Corá, os anjos, ele era o anjo cobridor e bababá, bababá, ele era muito mais bonito. Ele era, como ele mesmo diz no texto, né, a luz da aurora. Ele era forte, bonito. Só que hoje ele está acabado, comparado àquilo que ele era lá no céu. A sua glória, o seu brilho, a sua força, ele está acabado. Então perceba, querido irmão, de que o inimigo ele não consegue mais combater com os outros anjos que estão diante do Senhor, firmes e fortes, com vigor. Ele não tem mais a habilidade para isso. Então não tenha medo do inimigo. Tenha medo se você não estiver com o Senhor. Tenha medo se você não estiver com a blindagem do céu. Tenha medo se você não estiver com a força do céu. Por isso, identificar o mal vai te garantir ter vitória. Só que se você não identificar, você não sabe nem o que vai fazer, porque você não sabe da onde vem o mal. Por isso, a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso fazer o quê? Resistir e ele vai correr de você. Antes o inimigo corria atrás de você. Agora o inimigo faz o quê? Corre de você. Não aceite nada maligno, querido irmão, em sua vida. Se você sabe que as coisas que você está fazendo é do mal, se você sabe que essas coisas não são aprovadas pelo Senhor, então não aceite essas coisas na sua vida. Expulse da sua vida, tire da sua vida, tire do seu gosto, tire do seu paladar, tire dos seus ouvidos, tire dos seus olhos. Tire de perto de você essas coisas que você sabe que é maligna. Por quê? Porque essa é uma forma de você abrir um precedente para que o inimigo entre e faça outras coisas em sua vida. Por quê? Porque o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Então ele vai querer destruir seu sonho, vai querer matar suas forças, ele vai querer roubar aquilo que você tem de precioso, seu filho, seu neto, aquilo que você guarda de melhor, de mais precioso, ele vai querer vir roubar. Então você tem que identificar da onde vem o mal. Por quê? Porque não podemos aceitar o maligno em nossa vida. Que Deus ajude você. Hoje eu só consegui falar um dos tópicos, ainda tenho outros a falar a vocês, mas que Deus os ajude para que você identifique o mal. Amanhã estarei falando a você que é necessário você cuidar
dos seus pensamentos, é necessário que você vença o medo. E eu disse ontem a vocês aquilo que eu sempre digo com meu filho: é o medo que tem medo da gente. Então você tem que vencer o medo, porque o medo trava você. Também vou falar a vocês sobre você olhar com os olhos da fé. Parar de ficar olhando as coisas com os olhos humanos. Às vezes nós pensamos que determinadas coisas são somente humanas, é porque ele tem essa doença, é porque ele tem esse mal, é porque ele tem problema psicológico, é porque tem isso, e é um fato que tudo isso seja verdadeiro, que tenha esses problemas, mas você não pode deixar de considerar que problemas acontecem em nossa vida por conta de coisas espirituais que estão sobre nós. Você tem que consertar aquilo que está ao seu redor. E esse é um tema para o próximo sermão lá. Por isso, é necessário que você veja com os olhos da fé. Que Deus ajude você a identificar o mal, que você tenha a habilidade de ver o mal, enfrentar e vencê-lo. Nós teremos a oração agora pela irmã Ana Clós. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo esteja sobre nós. Vamos orar ao Senhor e pedir sua bênção e sua presença sobre nossa vida. Amém.